um foi para a conferência também possa acompanhar o que é que a gente tirou dessa experiência, né? E de como é que a gente pode seguir. Pronto. Antes da gente começar a falar da conferência propriamente dita, essa conferência ela aconteceu num momento em paralelo, digamos assim, né? Foi logo pouco depois de ter sido elaborada a nova declaração sobre HIV e AIDS das Nações Unidas, né? E a Gestos também participou da Task Force que estava incidindo sobre esse documento, que é um documento também que vem num momento histórico para a gente repensar essa política de HIV/AIDS global, a ideia desses cortes de financiamento e como isso poderia influenciar no fim do NAIDS como a gente conhece hoje, enfim. Então, para a gente poder entender também em que contexto entra a conferência, é importante a gente falar um pouco sobre essa declaração. Né? A declaração ela foi definida, foi acordada no final de junho, e Juliana César, que estava nesse processo todo, vai compartilhar um pouco também do que é que a gente conseguiu a partir dessa declaração, né? O microfone é seu, Juliana. Obrigada, Tiago. Bom dia, pessoal. Aí, como o Tiago disse, eu fui convidada para lembrar um pouco rapidamente esse caminho que a gente teve desde os processos até a chegada dessa reunião de alto nível sobre HIV e AIDS e o documento resultante dela, que é essa declaração política. Né, a cada 5 anos acontecem essas reuniões de alto nível e saem declarações, ou deveriam sair, que nem sempre é garantido agora. Então, essa declaração, aliada à estratégia global do UNAIDS para HIV/AIDS, essa declaração se baseia nessa estratégia e faz a declaração política dos Estados-membros, ou seja, dos países, dos compromissos que eles vão assumir nesse período de 5 anos. E é importante pensar isso porque o caminho não foi nada linear, foi bem tumultuado e tortuoso, e é um caminho que ele foi construído de uma maneira conjunta, principalmente por articulações da sociedade civil. Eu aqui estou falando em nome da Gestos, mas a Gestos também é uma associação membro da IPPF, que teve todo um diferencial nisso. E como Gestos, eu integrei a força-tarefa multissetorial, digamos assim, do NAD para essa reunião de alto nível. Foi uma maneira de incorporação da sociedade civil nesse processo que é da ONU, então, um processo de Estados-membros, de países. Né? Nessa força-tarefa, eu estava representando as organizações de mulheres que atuam especificamente em saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Tiago falou, essa reunião de alto nível ela aconteceu num momento muito difícil, né? Ainda mais difícil que as anteriores, esse colapso que a gente está tendo chama multilateral, a gente está vivendo né, esses cortes que foram de ruptura no financiamento, o avanço do conservadorismo, de governos que são contrários aos direitos humanos, o processo de reforma das Nações Unidas que está em curso e existe também uma articulação que perdura sobre isso, porque ele representa ainda uma ameaça ao próprio modo como o NAD se organiza, que ele existe a possibilidade de retirada da participação das comunidades no gerenciamento do NADS, que é algo que a gente não pode aceitar, e a gente ainda tem uma outra ameaça, que é uma proposta de união de UNFPA e ONU Mulheres, que a gente não vê nenhuma possibilidade de ganho com a realização dela, e pelo contrário, de muitas perdas. Então, tudo isso nesse meio desse caldeirão fez com que as negociações fossem até literalmente o último momento, né? A gente chegou a ter medo nesse processo de não conseguir ter um acordo que tivesse uma declaração política. A gente não conseguia ter uma votação que a gente ganhasse ou fazer qualquer acordo. Então, isso foi muito difícil. Até o último momento, a gente tinha esses blocos, né, digamos, o do nosso lado, Brasil, alguns outros países, México, e cada vez menos sendo vocais sobre isso, defendendo uma resposta baseada em evidências, nos direitos humanos, e outra que qualquer menção, população-chave, orientação sexual, identidade de gênero, a descriminalização do HIV, a participação da sociedade civil, era motivo assim, de retirada e de eliminação do texto. Então, a gente está cada vez mais nesse processo radical da gente ter poucos países vocais e fortes fazendo essa defesa, e do lado conservador reacionário, que não é uma negociação sobre que tipo de menção a gênero a gente vai colocar, não, é remoção de qualquer menção a isso. Então, é um processo muito difícil. A gente foi acompanhando versão a versão, a sociedade civil muito envolvida nesse processo. Dentro dele, houve um momento de escuta da sociedade civil, foi uma audiência para a sociedade civil,
dentro disso, já que o momento era de Estados mesmo, mas se garantiu esse espaço através de uma negociação ainda em abril, quando a gente discutiu as modalidades, ou seja, teve uma grande dificuldade da gente conseguir até ter o acordo de como ia ser a negociação, o que é que podia discutir e não discutir. Aí a gente já viu que o sistema estava bem travado de coisa, mas a gente conseguiu que a sociedade civil participasse do processo. Houve uma audiência organizada pela sociedade civil através dessa força-tarefa e também foi publicada também, em nome de todo esse conjunto de contribuições da sociedade civil, uma declaração de prioridades, após tanto essa audiência quanto consultas regionais que foram feitas por todo o mundo. Então, essas recomendações foram apresentadas para a reunião de alto nível, que a gente conseguiu também contribuir como sociedade civil para que a sociedade civil participasse, a gente sugerisse os nomes da sociedade civil a falarem. A gente teve Karen, por exemplo, da Chaves, que ela representou a sociedade civil e pessoas jovens na abertura, fazendo uma fala muito boa e transmitindo as nossas prioridades. E também a sociedade civil se mobilizou, fez diversas reuniões e eventos paralelos durante o próprio High Level Meeting. A GEST com a IPPF, CW, a Atena, também fez uma de divulgação, inclusive, de um documento produzido pela sociedade civil, né, normalmente de mulheres e feministas, com quais são os pontos que a gente não aceitava retrocesso. Porque a gente tinha risco desse colapso do financiamento comunitário, a gente está vendo uma verdadeira erosão da linguagem com base em direitos, a ameaça desse modelo de governança do NADES que eu mencionei, então eram pontos que a gente não aceitava retroceder. Com tudo isso, né, a negociação foi feita, a gente chegou, como eu disse, até o último momento, teve negociação e incidência, foi por votação, né, houve uma votação, que foi a segunda vez na história, então a gente já está com precedente, porque 2021 foi assim, e agora, nesses 5 anos depois, mais uma vez ela foi votada. Antes a gente conseguia aprovar por consenso. Então, ele foi colocado em votação, foram 149 países a favor, 8 contra e 14 abstenções. Então, a gente conseguiu que ela fosse aprovada com uma ampla maioria. Isso também é uma vitória frente a todo o desgaste, toda a dificuldade que a gente viveu. Né, como eu disse, foi até o último momento, porque na hora de votar, duas emendas foram propostas, uma da União Europeia e outra pela União Africana. E elas foram fundamentais, que por elas a gente conseguiu que voltasse ao texto a referência à violência de gênero como um fator de vulnerabilidade ao HIV em crises humanitárias e climáticas. A gente conseguiu a menção das populações-chave nas metas 10, 10, 10, que é sobre estigma, sobre a eliminação de barreiras e determinantes sociais para a vulnerabilidade do HIV, e a eliminação, que aí foi o item da União Africana, a eliminação de uma cláusula que ela dificultava a transferência de tecnologia, que isso é fundamental para o Sul Global, para a gente conseguir fazer a produção de genéricos, a gente conseguir evoluir na produção de medicamentos e outros insumos, e quem sabe quebrar patentes, que é uma luta da sociedade civil intensa. Então, isso foi conseguido no último instante, que a gente conseguiu, por muita negociação, que essas emendas fossem propostas e não houvesse resistência dos outros países. Então, elas foram passadas e foram aprovadas também. Eles depois, os países que não concordavam, ao invés de se opor ao texto para todas as pessoas, foram registrar a sua posição individual como país de tirar isso. É o ideal? Não é. Mas ao invés de inviabilizar o documento que valeria para o globo, isso apenas remove a responsabilidade de países que você pode pensar. Então, isso é fundamental. E o que é que a gente teve também de vitória? A declaração, ela mantém e reafirma as metas 95, 95, 95. Incorporou pela primeira vez uma referência à doença avançada por HIV, aquela AIDS avançada, o HIV, que como é as classificações que tem pelo mundo, mas tem uma referência expressa a isso num documento global e também vai sistematizar também a terminologia que é usada. Assumir um compromisso para uma pesquisa de vacinas e menciona a cura também, de ser uma meta de buscar você evoluir ao ponto de conseguir a cura, e reconhece a vulnerabilidade ao HIV em situações de crise, esses contextos humanitários e conflitos armados, que também é importante. Como a gente também não foi só vitórias, é importante mencionar coisas que a gente perdeu, que a gente já teve antes. A gente estava muito preocupado que a gente tinha um parágrafo só, com todas as questões que são polêmicas, que era de saúde, direitos sexuais e reprodutivos, as questões de gênero, várias, estava só. Então, fica muito frágil. Se algum país fizesse uma emenda para remover aquele parágrafo, saía tudo.
Então a gente não conseguiu evitar, mas felizmente conseguiu evitar que alguém propôs a eliminação disso. Mas a gente perdeu o parágrafo independente, que era sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos. A questão de uma seção apenas sobre igualdade de gênero, continua tendo gênero, mas a gente não tem um parágrafo só sobre a igualdade, foi o jeito que a gente conseguiu fazer. Não continua sem reconhecimento para a sociedade civil, como organizações feministas, organizações de direitos humanos, como atores essenciais, são mencionados a sociedade civil de uma maneira geral, e a gente perdeu uma cláusula que falava sobre o compromisso de financiamento para os determinantes sociais. Tinha um compromisso de um valor específico e isso foi removido. Apenas diz que tem que se ter atenção a isso. Mas, de todo modo, a gente não deve esquecer essas perdas, elas estão documentadas nos outros, são pontos ainda que a gente vai inserir, mas a gente conseguir ter a declaração política, ela conseguir cobrir todos os pontos que a gente queria e ela ser aprovada sem ter as emendas restritivas gerais, isso foi uma conquista que a gente não deve perder de vista. Nesse contexto, ela foi fundamental. E o que eu acho que a gente deve focar agora é a gente continuar na luta para a implementação dos pontos que a gente sabe que são fundamentais, que não foi possível ter o consenso global, mas a gente tem países comprometidos que eles sirvam de campeões e de exemplo para o mundo e estabeleçam essas políticas, e a gente pegar essa declaração, colocar debaixo do braço, e agora, ao invés de a gente tentar influenciar a linguagem, é influenciar a partir da linguagem, a partir do texto, a gente demandar a implementação. A declaração ela vira uma ferramenta da gente de mostrar que quando um país não está fazendo financiamento, ele não está respeitando as questões de gênero, não está olhando os determinantes sociais da saúde, não está trabalhando sobre isso, ele não está só faltando com o que as evidências dizem, mas ele está falhando em cumprir um compromisso internacional assumido globalmente, publicamente, que está registrado. E isso é uma fortaleza de incidência política. Então, a gente vai continuar fazendo nossa demanda, mas a gente deve analisar a declaração e ver que parágrafos se aplicam aos nossos países e dizer: está faltando acontecer isso, e isso é uma violação do parágrafo X da declaração política que o seu governo se comprometeu. Isso torna mais fácil da gente exigir a accountability, exigir a responsabilidade dos países. Então, acho que cabe a nós isso, a gente verificar como a gente vai fazer isso, lembrar que a declaração política não é o fim de uma negociação, é início a gente responsabilizar o Estado para que ele vá para o que realmente interessa para a gente, que não são palavras, é implementação. Esse é um trabalho que a gente tem pela frente, pelo mínimo nos próximos 5 anos. Acho que era isso, Tiago. Obrigada. Tentando resumir meses de advocacy em 10 minutos. Mas muito obrigado, Juliana. Esse é um trabalho, de fato, que é um trabalho bem complicado, né? De você negociar com interesses diversos, de países diversos, e sociedade, e sendo da sociedade civil, você não sendo um outro país, não tendo essa garantia de ter esse mesmo poder de decisão, ser o poder de advocacy, não o poder de influência, mas não o poder de decisão, e tá ali manejando todo esse processo, mas a gente só tem os avanços que a gente tem até hoje devido a essa incidência política, né? Eu vou rapidinho passar, vai ser difícil também, mas eu vou tentar passar por um resumo dos, do que os próprios relatores da conferência entenderam que eram é, os principais pontos, né, os principais aprendizados, os principais destaques dos diversos temas que essa conferência tratou. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Pronto. Pronto, estão vendo aí, né? Bom, primeiro, só para informar que a gente teve mais de 7.500 pessoas registradas na conferência, fora as diversas pessoas que puderam ir para a Global Village, que não precisaram de nenhum cadastro para isso, então também a gente não teve esse mapeamento exatamente de quantas foram, mas a gente conseguiu ter, de que foi registrado, foram mais de 7.500 pessoas. A gente teve mais de 170 sessões e workshops ao longo do programa da conferência, exposição de mais de 2.000 posters, e na Global Village a gente teve mais de 220 atividades, contando aqui como atividades, incluindo os
stands e as networking zones, que por si tinham outras programações, então foi um universo de coisas acontecendo, né? A gente consegue ter um pouquinho mais detalhado do que eu vou falar aqui, mas talvez não tão traduzido quanto eu vou falar aqui, é, assistindo a Report Back Session, que está disponível no YouTube. Né? As duas últimas sessões da conferência, que foi a sessão de relatório, que é essa Report Back Session, e a sessão de encerramento, elas estão num arquivo só, num vídeo só, disponível no YouTube. Vocês podem acessar por esse QR Code. Obviamente, como sempre, eu vou mandar por e-mail esse arquivo, vocês vão poder ter. E como isso aqui vai estar disponível depois online, esse vídeo, vocês também vão poder achar depois isso. Mas também, só procurar por AIDS 2026, Report Back Session no YouTube, vocês vão achar esse vídeo com os relatores de cada track falando um pouco desses temas. Eu organizei diferente, eu não organizei por track aqui para poder fazer um pouquinho mais de sentido. Eu já vi que teve erro na exportação aqui no tamanho das fontes, mas quando eu for mandar por e-mail vai estar um pouco melhor, porque eu estava tentando colocar em português e pelo menos em inglês para vocês, e estava faltando o espanhol, porque ia ficar uns slides com muito texto. Mas, primeiro, na parte de direitos humanos, quando a gente vai olhar para a conferência, o que mais ficou em destaque nas sessões é que o HIV ele não é uma questão de saúde, não é uma questão política mais geral, é uma questão de direitos humanos. E os fatores comportamentais que a gente tenta analisar sobre comportamentos de risco, qualquer coisa do tipo, eles, na verdade, estão interligados diretamente a fatores estruturais, né? Por exemplo, hoje 83% dos países do mundo eles estão em alta desigualdade. E o 1% dos países mais ricos dominam mais de 43% de todos os recursos financeiros do mundo. E isso, com certeza, divide como é que a resposta ao HIV vai ser diferente nesses lugares. Né? E também foi discutido de que o estigma, para além de características que a gente já discute sobre ele, sobre como ele demarca negativamente características de um grupo e usa isso para causar discriminação, ele, na verdade, está completamente ligado às hierarquias de poder na sociedade, às hierarquias sociais. Né? Então, existir estigma e esse estigma ser reforçado por diversos elementos estruturais, na verdade, é uma forma de reforçar os elementos estruturais e manter os poderes de desigualdade na sociedade. Então, a gente está falando do estigma de HIV que está completamente interligado a racismo, a LGBTfobia, a misoginia, ao preconceito com pessoas mais pobres e, enfim, né, todas essas formas da gente estratificar a sociedade. Também foi discutido muito essa questão narrativa, né, de como a gente trata os assuntos sobre HIV e de como, em algum momento, fluidez e diversidade de gênero e sexo eram vistos como um risco, né? Então, você associa muito ao câncer gay, né, seu HIV, porque é a população que parece ter mais risco de transmissão do HIV, mas na verdade a gente entende hoje como essa fluidez e diversidade de gênero, elas na verdade deveriam direcionar o autogerenciamento do prazer, né? Então a gente está falando de diversidade, está falando de prazer, está falando de autonomia, né? E não necessariamente sobre medo e culpa, né? É, Deixa eu ver aqui. Teve um aqui que eu não troquei o texto, mas na verdade era justamente para falar sobre como as inovações científicas elas têm é, mudado a forma como a gente vê as práticas sexuais. Então, desde que a gente descobriu que indetectável é igual a intransmissível, a PrEP, agora recentemente a Doxypep, elas estão fazendo a gente parar de ter essa narrativa de um sexo correto, o sexo seguro como uma obrigação, e entender que, na verdade, o sexo ele pode ser diversas coisas. Né? A gente pode ter uma autonomia maior sobre o sexo, isso não deveria ser um problema. Né? A gente não deveria estar usando as práticas sexuais como um processo de justamente de provocar medo e culpa, essas coisas.
E aí tem uma frase que foi citada, que era um ditado, assim, que as pessoas usam, não sei exatamente onde, mas foi citado esse ditado, que é: ninguém faz sexo no hospital. A prevenção precisa ir onde o sexo acontece, justamente para falar que os serviços de prevenção e de tratamento, eles não podem ficar circunscritos a esses protocolos hospitalares e dos serviços, mas eles precisam estar no dia a dia das pessoas, nas suas diferentes práticas, nos seus diferentes espaços e ambientes, né? Também foi falado que os produtos narrativos, os livros, os filmes, as séries que estão sendo produzidas, quando eles vêm especificamente das narrativas das próprias comunidades, eles permitem enxergar o que é possível. E a gente também precisa usar esses materiais, esses produtos como advocacy, né? Os serviços e os sistemas, eles precisam ser construídos com envolvimento comunitário e precisam necessariamente enfrentar determinantes estruturais como racismo, transfobia, misoginia e etc. E que as pessoas elas vão se engajar no tratamento e na prevenção e na comunicação desses processos quando elas vão se sentir seguras e vistas e ouvidas. Né? Então, colocar as pessoas no centro, que é uma coisa que nós das comunidades sempre falamos, e agora a ciência está realmente entendendo a necessidade disso. Sobre prevenção, a gente tem grandes inovações como o Lenacapavir a cada 6 meses injetável, cabotegravir injetável a cada 2 meses, e a dapivirina, que é um anel vaginal que pode ser trocado a cada 3 meses. A gente entende ainda que existe uma lacuna enorme de acesso a essas novas tecnologias. A gente tem inovação descoberta, mas a gente não tem uma inovação que a gente consegue acessar, né? E a própria Doxipep também, que é uma grande inovação, que já no Brasil ela reduziu 44% das infecções por sífilis, clamídia e gonorreia, e inclusive reduziu em 58% o uso de antibióticos. Eu lembro que quando a gente começou a discutir sobre Doxipep, tinha essa preocupação de que era mais antibiótico sendo utilizado para prevenir, e que isso poderia, enfim, né, ser um uso maior de antibióticos, na verdade, prevenindo as infecções, você tem um uso menor desses antibióticos para tratamento, né? Então, foi quase 60% de diminuição de uso desses antibióticos. E aí, algumas experiências que foram trocadas ao longo da conferência sobre prevenção é que no Quênia se distribui PEP e PrEP em farmácias, tanto públicas quanto privadas, como um programa de governo. Né? No México tem entrega domiciliar, entrega nas casas, de autoteste de HIV, e para muitas famílias que receberam esse autoteste nas casas, foi a primeira vez que as pessoas puderam testar. Né? No Paquistão, eles fizeram uma atividade de testagem porta a porta e em 2 semanas alcançaram mais de 30 mil pessoas, diagnosticando inclusive muitos casos de hepatite B e C. Na Tailândia, tinha nas redes sociais um teste de avaliação de risco para o HIV, e a partir desse teste era enviado também para as casas o autoteste, e isso alcançou mais de 28 mil jovens em vulnerabilidades, e quase metade deles testaram pela primeira vez a partir desse projeto. Em São Francisco, nos Estados Unidos, para pessoas que usam drogas e tinham problemas na retenção, os serviços de HIV começaram a disponibilizar dispositivos com GPS para poder garantir essa retenção. E, obviamente, haviam problemas de muita gente perder esses dispositivos, não manter os dispositivos, não voltar para os serviços e tal, mas a cada 3 pessoas, 2 conseguiam manter esses dispositivos e tiveram melhora na sua retenção e no seu tratamento. Né? No Zimbábue, eles começaram com um projeto em relação ao câncer do colo de útero, de fazer os testes e iniciar o tratamento no mesmo dia em que havia o diagnóstico. E isso aumentou o alcance para 98,5% das mulheres que vivem com HIV. Né? Aqui tem um slide em inglês também para quem precisar, mas aí quando vocês receberem, vocês vão ver. Sobre transmissão vertical, a gente tem uma testagem descentralizada na Índia que melhorou o acesso a essa testagem e ao diagnóstico de HIV precocemente durante a gestação. No Brasil, a gente teve um melhor número de supressão viral no momento do parto,
o que influencia para a gente poder dizer hoje que a gente zerou a transmissão vertical no Brasil. E no Malawi, poder ter o acesso a PrEP injetável de longa duração também melhorou a prevenção da transmissão vertical, né, para essas pessoas gestantes no Malawi. Para pessoas vivendo com HIV, algumas informações importantes é que, comparando algumas medicações, o dolutegravir com lamivudina, ele tem um melhor impacto, né, uma mais rápida supressão viral e menos mudanças no corpo, como engordar, né, ganho de peso e tal, em relação ao Bictegravir, que a gente está também vendo como uma nova estratégia medicamentosa, mas as medicações que a gente já estava usando, elas, no caso, têm um impacto menor no corpo. Hoje, aproximadamente 50% das pessoas vivendo com HIV acabam tendo perdas cognitivas ao longo do tempo, e elementos que podem influenciar nessa perda cognitiva terem tido em algum momento o CD4 muito baixo, um longo tempo de exposição ao tratamento antirretroviral, o próprio envelhecimento e envelhecer com HIV. Então, quanto mais tempo você tem HIV, mais você pode desenvolver essas perdas cognitivas. A própria vivência de discriminação em relação ao gênero, no caso da transfobia, outras comorbidades relacionadas ao envelhecimento e vulnerabilidades sociais. Então, diversos fatores podem influenciar para que pessoas vivendo com HIV possam ter perdas cognitivas, né? E aí a gente vê aqui que tanto tem a questão, obviamente, do envelhecimento que a gente precisa olhar cada vez com mais cuidado, mas também tem muitas questões sociais e de discriminações, de estigma, enfim, e de desigualdades que precisam ser olhadas. Como, por exemplo, a violência doméstica e a insegurança alimentar aumentam em mais de 60% o risco de falhas no tratamento para mulheres. Então, outros fatores que a gente vê aí do como as questões sociais elas influenciam diretamente na adesão e no tratamento de pessoas vivendo. Sobre vacinas e cura, que só tem um slide, mas é porque os dados que se traz sobre vacina e cura, eles são muito, muito científicos, por assim dizer, até muito matemáticos às vezes. E aí, resumindo o que a gente tem hoje, quando se fala em vacinas para HIV, na verdade, não seria necessariamente como a gente pensa hoje, vacina para um vírus, que seria como a PrEP, para prevenir o HIV, mas seria justamente uma forma da gente melhorar a imunidade do corpo da pessoa que vive com HIV para poder combater o vírus do HIV. Como muita gente do movimento já sabe, a grande barreira para a gente curar o HIV hoje são os reservatórios do HIV no nosso organismo, né? Então, nosso organismo ele mantém o vírus do HIV meio que guardado num lugar que a medicação não consegue eliminar ele. E aí a busca é por reduzir esses reservatórios e conseguir tirar esse vírus desses reservatórios, né? É, e as estratégias que estão se conseguindo e estão se misturando, inclusive, né? Nenhuma dessas estratégias ela tem sido usada hoje sozinha, se entende que elas precisam ser usadas juntas para poder tratar o HIV, reduzir esses reservatórios e poder eliminar o HIV nos organismos, é o uso desses BNAbs, que são anticorpos, células NK, que são células de defesa do organismo, que elas meio que se treinam para matar células que estejam infectadas, e células CD8 tronco, que são células CD8 que elas conseguem se multiplicar mesmo no ambiente hostil, por assim dizer, já que a gente entende que o HIV ele mataria essas células, né? Então, hoje em dia, está se trabalhando com simultaneamente com essas três estratégias, junto com o tratamento de retroviral, lenacapavir injetável, por exemplo, para treinar o nosso corpo a criar células que não se infectem por HIV. Então, a ideia é o próprio corpo ir trabalhando e ir se reconstruindo independente do HIV, né? E é muito importante entender que isso aí vem também de muitos estudos sobre
os casos de cura que a gente já teve no mundo, que a gente sabe que não são casos replicáveis, mas de entender, por exemplo, os controladores de elite, pessoas que têm mutações genéticas que as tornam imunes ao HIV. Então, entender essas diversas formas como o corpo tem se protegido automaticamente do HIV e trabalhar, criar soluções para que o corpo consiga é, produzir isso sozinho. Almir, você tá com o microfone fechado, você pode. Oh, tá aberto, você pode dar uma fechada nele rapidinho, só para não dar interferência no áudio, por favor? Obrigado. Então, só para fechar essa parte da cura, dizer que tem muita gente com um discurso de que a cura já existe, mas a indústria farmacêutica lucra muito sem divulgar a cura. Na verdade, existem muitas pesquisas em busca da cura. Eu acredito que a falta de financiamento e a falta de priorização do financiamento para a pesquisa nesse sentido, obviamente, atrasa a gente de chegar nesses resultados. Mas é, acho que também a gente precisa, neste ponto, confiar um pouco na ciência de que, olha, na verdade, a gente está fazendo um grande esforço para chegar lá. Não é que existe uma grande é, conspiração para impedir a cura do HIV. Existe mais um processo de priorização política hoje, de guerras e de opressão e de manutenção de sistemas políticos que desprioriza achar uma solução de fato para o HIV, né? Eu acho que é um pouco disso. E como a gente falou, a história do estigma e da manutenção do HIV também reforça esse sistema político. Em participação comunitária, na Global Village, a gente teve uma diversidade muito grande de expressões, então a gente teve diversos movimentos LGBTQIAPN+, movimentos trans, pessoas privadas de liberdade, pessoas que usam drogas, juventude, diáspora africana e movimentos negros, e todos trazendo suas perspectivas, suas atividades, suas formas de ver o mundo. Então foi um lugar extremamente diverso, assim, com muita participação da nossa região, ainda bem. E aí vale dizer também que eu não consegui acompanhar todo o programa da conferência, mas nas poucas sessões que eu consegui dar alguma olhada e avaliar, a gente sempre conseguiu ter alguma participação regional da América Latina, trazendo perspectiva, e inclusive cientistas questionando justamente essa falta de acesso às às inovações tecnológicas para o HIV. Então, o esforço que a gente tentou fazer, mesmo entendendo todas as dificuldades de acesso a essa conferência, a gente conseguiu ter uma participação comunitária é, muito importante nesse lugar, né? E aí a gente vê, inclusive, que muito das conclusões que a conferência tira, elas partem de um lugar de discussão política, não apenas que vem de um laboratório, né, mas que vem das comunidades. E a gente teve protestos todos os dias, sobre acesso ao Lenacapavir, sobre cura, principalmente esses dois foram os principais temas, assim, você andava pela conferência, você tropeçava num protesto. Também tiveram protestos muito artísticos, o que também mostra esse potencial da gente usar a arte e a cultura como forma de manifestação política, né? Então, eu acho que isso também é um fruto do cenário político em que a gente está, que não adianta mais a gente falar de ciência como se fosse algo isolado, mas a ciência ela é fruto de intervenção política e o acesso a ela só é possível através de intervenção política, né? E aí a principal discussão dessa conferência foi o financiamento, né? Em todas as mesas isso virava um assunto de alguma forma e uma conclusão muito importante tirada dessa conferência que pôde ser dita na sessão de relatoria, na sessão final, é de que esses cortes do financiamento são decisões políticas. Eles não são outra coisa, né? E eles têm frutos muito graves, como, por exemplo, a gente teve uma queda de 58% de adesão
do tratamento de novas pessoas vivendo com HIV na África Oriental. A gente teve uma grande diminuição, se não me engano, de aproximadamente 30% de testagem de carga viral também na mesma área. Na Nigéria, a gente diminuiu até 80% o alcance de prevenção e testagem início de PrEP, né? E aí outras conclusões que foram tiradas sobre esse assunto é que a política de implementação de política de HIV é uma ciência do povo, não é uma ciência que se faz a portas fechadas apenas por políticos e cientistas, é uma ciência que precisa vir das comunidades. É, que a principal solução nesse momento é justiça econômica e liderança comunitária, e que os direitos humanos precisam estar no centro. Isso não foram só movimentos sociais que falaram, isso foi uma conclusão da própria conferência, dos próprios cientistas que vieram é, 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 das próprias sessões, das discussões que houveram em toda essa conferência. E é muito importante a gente poder ter terminado esse espaço com essas conclusões, né? Eu vou fechar um pouquinho aqui a minha apresentação para poder olhar para vocês. E aí queria justamente, vai ser assim, Juvenal, vendo agora as mensagens, é, mas dizer que a Gestos apoiou algumas pessoas para estarem nessa conferência, e a gente queria ouvir um pouquinho rapidinho o que é que mais marcou essas pessoas nessa conferência, né? Então, para a gente ver se a gente consegue ter alguma troca de ideias, eu queria pedir que vocês realmente fossem bem enxutas, bem objetivas. A primeira pessoa que já está aparecendo aqui na minha tela é a Agatha, então, Agatha, em no máximo 2 minutinhos, o que é que mais te marcou nessa conferência? Olá, gente. Bom dia. Me chamo Agatha Tariga, sou daqui do Rio de Janeiro mesmo. Tive presente na conferência. Eu acho que mais marcou foi a sociedade civil, né? Articulações, né? Que tiveram dentro da iOS Internacional. Achei que teve pouca divulgação também do Brasil, né? Falando sobre o S Internacional, estava acontecendo no Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro não teve divulgação, teve assim o mínimo possível. Achei pouco, mas o que mais me marcou mesmo foi o que aconteceu dentro da iOS foi mesmo a sociedade civil tá lá dentro, tá em peso, tá gritando, né, tá lutando, né, pela quebra da patente ai, Nena Capavir, né? E aí isso para mim marcou bastante. Eu, inclusive, fiz performance lá dentro também participei fazendo performance artística. Fiz performance artística porque a arte também é para a gente poder reivindicar, né? Políticas públicas para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Mas é isso, amei estar presente, só gratidão a gestos, gratidão, Thiago. Obrigado, Agatha. Beatriz. Então, bom dia a todas as pessoas. Eu sou a Beatriz, eu estou aqui em São Paulo. Eu represento a Ação de Mulheres pela Equidade, né, que é uma instituição que é liderada por mulheres negras, mas que a gente trabalha com direitos humanos e saúde de forma combinada e integrada. E acho que, bom, estar nessa conferência ela foi muito enriquecedora. Eu agradeço a Gestos por isso, acho que primeiramente agradecer muito. Que com isso a gente também teve um nosso projeto que a gente pôde é, participar e divulgar, né? E acho que de- a partir desse projeto que a gente apresentou, que era o Caminhos do Norte, em que a gente estava falando sobre prevenção combinada e direitos humanos dentro da Ilha do Marajó, que aconteceu dentro de um quilombo, eu acho que eu senti muita falta dessas vozes, né? Da população quilombola, até mesmo nas sessões, poucas sessões estavam falando sobre racismo. Então, isso foi algo que me chamou a atenção, que eu senti falta, mas que também a troca que eu fiz com as pessoas da sociedade civil, principalmente, foi muito rica e enriquecedora. Muito. Eita, travou. Travou para vocês também? Ih. Por favor.
Ai, meu Deus. Voltou. Foi? Voltou. Pronto, você estava falando que as Voltou. trocas foram muito enriquecedoras. Isso. Ai, peraí. E eu tive a oportunidade de participar de uma comissão, né, de países de língua portuguesa, em quais os chefes de estados eles estavam conversando em relação a estratégias, né, mas a presença também da sociedade civil, embora ela foi, vou dizer, tímida, né, foi muito importante porque muitos dos resultados que eles trouxeram foi papel da gente, né? Então acho que isso foi muito importante porque deu a gente pôde ter a oportunidade desses espaços também trazer as nossas vozes, que são as vozes do território, né? E aí eu acho, só para acrescentar, né? Eu acho que o que a Agatha falou foi realmente algo que aconteceu em relação à divulgação. Faltou, assim, a gente sente falta dessa divulgação. As pessoas que eram próprias da cidade do Rio de Janeiro tiveram dificuldade para chegar devido à distância, né? E até mesmo as pessoas que estavam dentro das secretarias de saúde, elas não tiveram nenhuma permissão, assim, alguma motivação para participar. Eu vi duas pessoas que eram lá do estado do Rio de Janeiro, que foram por conta, pagaram por conta, mas isso me deixa um pouco entristecida, porque aí parece uma desimportância que dá tanto como o papel do Estado, como da sociedade civil, né, que aí acaba invisibilizando a gente. Mas o bom, assim, que a gente teve muita coisa para trazer, né, muita troca, e eu acho que é por esse caminho que a gente deve continuar, assim, fortalecendo a sociedade civil. Obrigada, gente. Obrigado, Bia. E aí, por último, o Elton, antes da gente abrir para mais contribuições. Bom dia. Pode ir, querido. Perfeito. É que eu estou no meio do evento, como eu estou de fone, coletivo, vocês estão me ouvindo bem. Eu sou o Elton Gabriel, sou vice-presidente da Impulso São Paulo, trabalho também juntamente ao Barondo. Eu acho que um dos momentos mais importantes foi realmente a participação da sociedade civil, para as pessoas que tiveram acesso, principalmente na Global Village, e é o que, complementando o que as meninas falaram, a questão da comunicação. Porque ao chegar no Rio de Janeiro, praticamente não tinha informação, tinha um outro evento próximo ao IAS, que aconteceria no Rio e tinha divulgação para todo lado. Então, acho que essa questão da comunicação, muitas pessoas que foram para outras conferências internacionais, ao chegar no aeroporto, você já via na esteira falando que aconteceria o evento ali. Mas de um momento impactante em questão de discussão, eu participei de uma mesa de Docs PrEP, por mais que no Brasil a gente esteja diminuindo, acho que falta muita informação ainda, principalmente por questão de infectologistas em São Paulo. Porque eu participei dessa mesa aqui na Austrália, eles estão em 3 anos a questão de avanço deles e o nosso retrocesso aqui. Por mais que em São Paulo, por exemplo, esteja disponível desde março, hoje se você chega numa consulta para passar, por exemplo, em um SAI com infectologista, ele não libera. Então, ao mesmo tempo que é um protocolo que está disponível, muitos pacientes não têm acesso ainda, exatamente por isso. E uma fala que eu tive também, em uma das mesas, foi que nós temos que dar mais acesso para quem não está ali. Porque quem estava na conferência é quem já tem informação e quem já tem acesso às políticas, à questão da informação, ao HIV. E as pessoas que não têm acesso e que precisam estar ali. Então, nós temos que falar de HIV, AIDS, proteção e avanço para fora dos muros. Não dizendo que nós, enquanto pessoas vivendo com HIV, pessoas que fazem parte do movimento social, não é importante estar ali. Porque é isso. É não estar somente numa reunião da Gestos agora, compartilhando as nossas informações. É pegar essa importância que nós tivemos e compartilhar para as pessoas que precisavam estar ali. Então, a Gestos facilitou muito para nós, porque se você parar para pensar, uma inscrição, até para um profissional hoje, é caro. Então, através dessa oportunidade que nós tivemos ali, é fazer voz para quem não estava ali. E não é somente agora, nesse momento, que estamos todo mundo quente ou acabamos de voltar. É no dia a dia, é no nosso trabalho, em qualquer lugar. Eu estou no meio de um evento da L'Oréal aqui e eu estava falando sobre PrEP. PrEP, muita gente nem sabe o que é isso. Então, assim, é levar o que nós pegamos de bagagem. Eu estou há 12 anos que eu descobri meu diagnóstico e eu acho que é importante isso. Não importa o lugar, não importa. É a gente falar sobre isso. Então, a bagagem, pela minha primeira conferência internacional, eu trago isso como bagagem e a cada dia eu quero falar mais e mais. É isso.
Obrigado, Elton. Matias. Matias já não faz parte desse grupo que a Gestos apoiou diretamente, mas que já abrimos agora as contribuições gerais, galera. Simbora. Pode falar, querido. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Primero, me parece importante agradecer por las semanas, por los meses de preparación, de trabajo conjunto, de este llamado a un trabajo regional previo a las conferencias. Yo ya he participado de varias y es la primera vez que hay un llamado oficial o incluso compartido desde la organización de la conferencia a una preparación activista regional y eso me parece que hay que agradecerlo y tiene que ser un piso, una base para continuar haciéndolo hacia el futuro. Segundo, celebrar la articulación y la preparación y los vínculos que tuvo nuestra región. Me parece que somos una región que tiene mucho para aportar a la respuesta global al VIH. Nuestros sistemas de salud públicos que tienen nuestros países son una política de Estado a exportar. Lo mismo las investigaciones sobre cura. Hay mucho en nuestra región que hemos mostrado al mundo y me parece que es muy importante que podamos enaltecer esa base que América Latina tiene, porque eso después no se ve reflejado ni en la recepción de los recursos, ni en la recepción del financiamiento, ni en los lugares de representación. Me parece que tenemos que equilibrar la fuerza que tenemos como región con los resultados que eso nos da. Entonces, como para que también empecemos a poner esas cuestiones en agenda. Vuelvo sobre la justicia lingüística, ¿no? Que es algo que desde nuestra organización venimos presionando desde que empezamos estas gestiones. Es muy importante que desde la sociedad civil latina le hagamos entender a quienes organizan estos eventos que nuestras comunidades no son angloparlantes y que si quieren realmente poner a las personas en el centro, hay que usar la tecnología para que más personas puedan acceder a la información. Y acceder a la información es en general, no solamente poder ir a una conferencia, que obviamente todas las personas que damos respuesta al VIH tenemos derecho de poder estar ahí, sino toda esta traducción de los lenguajes científicos a los lenguajes de nuestros territorios. Eso es un tema que tenemos que poner en agenda. Segundo, fantástico la Global Village. Fantástico la cantidad de actividades que se hicieron y fantástico también las sesiones en el sector científico. Ahora hay que juntarlos, porque si no, siento como que la Global Village es nuestra juguetería en donde la sociedad civil estamos cómodos, conformes, contentos, hablando entre nosotras y sin embargo es necesario poder dialogar más con quienes hacen ciencia básica, ciencia clínica, ciencia social. Ahí tenemos también un punto muy importante en nuestra agenda y tenemos que construir, creo yo, una voz latinoamericana común. Me parece, los países hispanohablantes y Brasil siempre es difícil porque no hablamos incluso entre nosotros el mismo idioma, pero tenemos que lograr encontrar la fuerza de juntar a nuestros países del más sur, de Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, con Brasil y poder tener una voz común regional o subregional. ¿Cómo seguimos? Me parece que no podemos perder lo que construimos en estos meses. Nosotros desde Ciclo lideramos una red regional que es la red Indetectable LAC, que busca juntar distintas organizaciones de América Latina y el Caribe para difundir que Indetectable es intransmisible. Ahí hay una excusa, busquemos otras excusas, encontremos la forma porque estos meses trabajamos bien y podemos seguir haciéndolo. Así que otra vez, Tiago y a todos estos, muchísimas gracias por los espacios y que sea un piso para seguir trabajando. Está silenciado, Tiago. E eu achando que tava balando aqui. A Glow Village ela foi pensada como uma ferramenta para fazer as comunidades acessarem, mas ela faz as comunidades acessarem um outro espaço. A conferência continua ali
sem esse acesso, sem conseguir misturar. Eu acho que essa é uma reflexão que foi trazida dentro do comitê organizador, inclusive. Dentro do comitê organizador foram pensadas algumas sugestões de como a gente poderia diminuir esse espaço entre esses, né, esse buraco entre os dois espaços. E na prática, as estratégias que a gente pensou não foram executadas, então continuaram dois espaços separados, assim, né? Eu acho que a gente conseguiu coletivamente pensando aqui, eu acho que de fato é, é, desenhar como isso aqui pode ser um espaço melhor. A gente entende que, inclusive, como uma conferência privada, uma conferência que ela não vem necessariamente de recursos públicos, etc., ela também depende muito do valor de inscrição, mas até a própria forma de pensar na inscrição, ela precisa pensar nessas desigualdades. Quem é que tem condições de pagar uma inscrição cara dessas e poder manter isso, mas quem é que precisa estar ali discutindo, que precisa trazer a sua perspectiva enquanto comunidades, que é prioridade de estar ali e que precisa se dar um jeito dessas pessoas estarem lá, né? E aí a gente teve aqui no Rio de Janeiro, acho que diversos motivos de como essa conferência estava inacessível. Era o valor, era o preço de você viajar e se manter no Rio de Janeiro, que é uma cidade cara para quem mora no Brasil, talvez para quem mora na Europa e etc., não seja tão cara assim. Mas também o lugar da conferência era difícil de chegar até para quem mora no Rio de Janeiro. E eu já fui para outras conferências organizadas pela IAS fora, e não eram em lugares tão inacessíveis assim. Então você tem diversas camadas de inacessibilidade e essas camadas elas precisam ser quebradas, né? Enfim, acho que são balanços muito importantes, assim. Eu acho que e o Elton e você trazem muito uma perspectiva de, ok, agora a gente está junto, a gente precisa continuar fazendo coisas juntos e levando essas mensagens, esses aprendizados para outros espaços que não só esses, né? É, Eu queria saber se tem mais alguém que gostaria de se inscrever nesses últimos minutinhos, trazer alguma contribuição também. Lembrando que é isso, essa live, essa conversa vai estar disponível em breve nas nossas redes sociais para vocês puderem voltar. Tem gente que pediu aqui, tipo, os dados específicos dessa pesquisa do Oxfam no Brasil. Eu vou tentar fazer o esforço, porque esses dados eu peguei da sessão de relatório que está no YouTube, mas que isso foi tirado de uma discussão de uma sessão que foi tirado de um abstract. Então, para achar o abstract original que tem esses dados, vai ser um caminho, mas a gente pode tentar fazer esse esforço. Alguém mais gostaria de contribuir? Inscrição? Tá. Então, para encerrar, gente, eu gostaria só de avisar que a gente também vai ter uma sessão no dia 1º de setembro, às 19 horas. Eu ainda não tenho material de divulgação dela, mas eu vou mandar por e-mail, vou tentar compartilhar também nas redes sociais da Gestos, que ela estava sendo organizada pela Fiocruz, e vai ser um balanço da Global Village, especificamente, não da conferência como um todo, e eu acho que vai ser muito legal a gente poder conversar nesse espaço sobre essa participação comunitária mesmo. Ó, Luciana aí, Ah, amiga, a gente deu é, meio-dia aqui, mas você pode falar um pouquinho rapidinho sobre essa sessão? era só agradecer. A gente estava aqui, não queria. A gente, que bom que você falou. A gente vai ter também um outro momento, no dia 1º de setembro, assim, com os educadores do projeto Imprep, ou seja, justamente sobre esse balanço do Global Village. Concordo com todo mundo que falou aqui. Eu lembro do Matias, estava lá no Global Village com a gente na cura, né? A discussão da cura. Foi super legal também a tua participação. Mas eu ainda acho que acaba sendo dois espaços em que a gente fala para si mesmo e quanto que o que está rolando, que é a coisa da pesquisa, a gente fica de fora enquanto comunidade, né? Então, acho que ainda, eu lembro, assim, eu fiz parte, né, junto com, né, com o Ti na questão né, localmente do Global Village, e eu me lembro que eu coloquei dessas questões que, por exemplo, eu acho que minimamente as plenárias
deveriam ser transmitidas no Global Village para que as pessoas que não têm acesso, é muito caro, gente, é muito caro, por exemplo, até para pesquisador que não é médico, pesquisador das ciências sociais. A gente está falando que a gente quer a comunidade, a sociedade civil no centro. Muitos deles estão até na universidade como professores, mas não podem acessar esse espaço. Ou eles entram como comunidade, mas às vezes muitos não se sentem à vontade porque tiram vaga da comunidade e acabam não acessando. Então, são nossos parceiros. Então, assim, eu acho que isso é, ainda é um gap muito grande que a gente não tem. Concordo que a gente precisa estreitar mais os laços com os nossos países da América do Sul e Caribe também. A língua acaba sendo uma barreira, eu concordo. Mas eu acredito muito que se a gente fala devagar, o hispânico que fala, né, também consegue ouvir, e eu acho que a gente pode fazer esse esforço, pode tentar essas novas tecnologias, não é 100%, né? Eu digo esses aplicativos de tradução, mas eu acho que quando a gente quer um esforço, a gente quer unir perspectivas diferentes, mas com o mesmo objetivo, eu acho que a gente consegue. E assim, eu vi muito de fora, que eu queria até passar assim, de colegas de fora, ficaram impressionados com a mobilização comunitária da América Latina, assim. Falou muito do Brasil, sobretudo que o Thiago falou, né? Teve várias manifestações, né? De acesso a medicamento, né? Eu até li um artigo muito interessante, tinha mais é, anúncios da Merck e da Gilead do que doses dessas medicações para as pessoas no Brasil. Então, eu achei esse artigo muito interessante, que eu acho que era isso, né? A gente viu, eu nunca vi tanta propaganda, eu fiquei muito chocada, né? E eu nem sei se essas pessoas também financiaram, quer dizer, financiam a conferência, mas assim, pessoas da comunidade, quer dizer, é sempre um conflito de interesse, né? Mas enfim. Mas é isso, agradecer a Gestos, né? Assim, acho que pela iniciativa e por abrir essa vaga, disponibilidade para a sociedade civil, para que pudesse estar presente, não só no espaço do Globo Village, gente. Eu acho importante o espaço da Globo Village, mas eu acho que tem que estar dentro da conferência, tem que estar lá discutindo esses resultados, tem que estar colocando, peraí, isso não é prioridade. Eu estou muito questão com a questão da cura. Porque assim, o que a comunidade tem de perspectiva não é a perspectiva das pesquisas que estão sendo desenvolvidas atualmente sobre cura. E a gente precisa discutir sobre isso. As pessoas, por exemplo, que vivem com HIV há muito tempo não vão ter acesso a esse tipo de cura que está sendo desenvolvida. São essas pessoas que estão se recém-diagnosticadas com a infecção aguda, porque sabe-se quanto é mais precoce enfim, o diagnóstico, melhor não é nem a remissão viral, porque eu sei que esse termo é um termo pejorativo, mas você conseguir ficar sem tomar medicação com determinados tipos de intervenções, né? Seja por anticorpos monoclonais, né? Os BNABs, ou por vacinas terapêuticas, ou por intervenções genéticas, etc. Então, assim, eu acho que isso é uma discussão que me chamou muita atenção. Foi muito falado sobre cura, cura já, mas que tipo de cura a gente está falando? A sociedade civil vem falando que a cura não é simplesmente uma cura biomédica. E a gente já tem a própria cura. Então, assim, e como é que a gente entra? A gente não consegue entrar se a gente está fora desse espaço onde está sendo discutido essas novas pesquisas. Então, era isso e agradecer, gente. E a gente vai estar novamente no dia primeiro assim, discutindo mais mesmo a coisa do Global, assim, a perspectiva, né? E aí, é claro, eu acho que a contribuição de cada um de vocês vai ser sempre muito interessante. Então é isso, agradecer. Desculpa, acho que falei demais. Obrigado, Lu. Pessoal, vamos encerrando agora, né? Deu nossa horinha, nossas intérpretes precisam ir. Ótimo. Depois me manda no WhatsApp esse link, Matias, para eu poder mandar para o pessoal por e-mail. E obrigado demais, pessoal. A gente vai se vendo por aí. Beijos. Beijo.